2.
enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a live do método Billings, que tem como tema Billings tão natural quanto a vida. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa tarde aqui para conversar, com vocês um pouquinho sobre o método, esse método que a gente costuma chamar que é o método do amor, porque é um método realmente que foi criado por uma inspiração divina e que nós vamos, nessa tarde, conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Eu estou aqui com um casal solto, a Luciane e o Ricardo, e nessa tarde nós vamos, num bate-papo, falar um pouquinho sobre esse método, eles vão contar a história deles. E aí, se você quiser participar conosco, já enviar uma pergunta, um testemunho sobre o método, fique à vontade, que ao longo da live nós vamos lendo, ok? Antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, nós vamos fazer uma oração, pedindo já a inspiração de Deus para este momento, para esta tarde, que seja um momento abençoado, que o Espírito Santo possa nos conduzir as nossas palavras, que o Espírito Santo possa conduzir todo este momento, que a Mãe de Deus possa também cuidar de nós e providenciar todas as coisas. Eu vou fazer a leitura de Gênesis 1, 27, que eu acho que é uma passagem que tem tudo a ver com o método Billings, e que vai nos guiar nesta tarde. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, pode abrir em Gênesis 1, 27, que diz o seguinte: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Palavra do Senhor. Então, nessa tarde, que você já possa fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus derrame todas as suas bênçãos sobre nós, que Nossa Senhora nos guie todas as atividades da Semana do Nascituro, não só essa atividade, mas todas as outras que ainda terão, que sejam atividades inspiradas, que toquem os corações, e que nós possamos a cada dia mais lutar pelo direito à vida, pelo direito à vida plena de todos nós. Que Nossa Senhora possa nos cuidar, e nós vamos pedir a intercessão dela, rezando essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Bom, você que está aí em casa, você deve estar se perguntando, mas o que será que esse método Billings, de onde que surgiu esse método, quem que criou, Então, o método Billings, ele foi criado por um casal muito abençoado, um casal de médico, doutora Evelyn Billings e doutor John Billings. A doutora Evelyn era uma médica pediatra, era um casal australiano, e o Dr. John Billings era um neurologista. E eles, um casal muito católico, eles se casaram em 1943, tiveram 9 filhos. E esse casal era um casal muito atuante na igreja. E por eles serem médicos, um padre, na década de 50, ele vai pedir auxílio ao Dr. John Billings
para que ele pudesse ajudar esses casais a criar-se um método que pudesse ajudar esses casais que quisessem viver, né, plenamente abertos à vida. Porque os métodos que existiam até então eram métodos que não se adaptavam a todos os casais, né? Os métodos naturais que existiam até então, tinha uns que não tinham tanta eficácia e tinham outros que acabavam não se adaptando a todos os casais. E esse padre pediu ajuda, então, ao Dr. John Billings. E o Dr. John Billings, apesar de ser neurologista, ele se sentiu inspirado mesmo, né, por Deus a ajudar este padre. E começou a estudar, né, sobre a fertilidade, né, da mulher. E aí ele começou a fazer os seus estudos, percebeu que existia um fator muito importante, né, que era o muco da cervix. E ele começou a estudar esse muco e perceber, né, que as alterações nesse núcleo poderiam dar sinais para essa mulher dos dias que ela poderia estar fértil e dos dias que ela poderia estar infértil. E foi assim que o Dr. John Billings, junto com a sua mulher, a doutora Evelyn, que começaram a pesquisar, estudar mais, fizeram vários estudos clínicos a partir desse entendimento. Depois, vários cientistas começaram a se unir ao Dr. John Billings para provar a cientificidade do método. E, em 1981, esse método foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um método com 99% de eficácia, né? Dr. John Billings e doutora Evelyn Billings viajaram mais de 100 países ensinando, divulgando esse método. Então, realmente um casal muito abençoado, que nos ajuda e ajuda tantas outras famílias a poderem viver plenamente o plano de Deus, né? Que era que nós pudéssemos, né, homem e mulher, pudessem se unir e multiplicar, né? Então, esse método, ele vai nos auxiliar, né, não só nisso, mas na saúde da mulher e tantos outros caminhos que hoje nós vamos partilhar com vocês. Aqui em Londrina, quem é responsável, né, por ensinar o método é o Semplaflan Londrina, coordenado pela irmã Lucimar Stefanello. E essa live, gente, além de ser uma atividade, né, da Semana Nacional da Vida, ela também já começa, né, as comemorações para o jubileu dos 30 anos do Semplaflan Londrina, tá? Então, a gente, no dia 18 de novembro, a gente já vai iniciar as comemorações dos 30 anos do Semplaflan Londrina. Nesses 30 anos, né, do trabalho missionário da irmã Lucimar e de tantas outras pessoas que auxiliaram nesse tempo, mais de 2.850 famílias conheceram o método. Olha que bênção, não é? E uma dessas famílias que conheceram o método foi a família Souto, né? A Luciana e o Ricardo, junto com os filhos, né, conheceram esse método. E agora eu gostaria que vocês contassem aí para nós, Luciana, Ricardo, como que vocês conheceram esse método e por que vocês decidiram utilizar esse método como um planejamento da família de vocês. Gostaria que primeiro vocês se apresentassem, né? A família não está completa. O Sidney vai até colocar aí uma foto para vocês da família completa e depois explicarem para nós aí, contar como que vocês conheceram e por que vocês utilizam esse método para a vida de vocês. Boa tarde a todos. Obrigada, Pastoral Familiar, né, o Semplaflan, pelo convite. Meu nome é Luciana. Nós somos da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolândia, né, que pertence à Arquidiocese de Londrina. Eu sou bibliotecária, sou doula e nós somos pais de 5 filhos.
O Ricardo vai se apresentar um pouquinho, mas eu vou falando o nome dos nossos filhos. Nós temos a Emanuele, que tem 12 anos, o Miguel, que recente completou 11 anos, a Ana Luísa, que tem 8 anos, o Samuel, que tem 3 aninhos, e a Maria Lúcia, que está aqui nos bastidores, que tem 4 meses. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Então, eu tenho formação em administração de empresas, somos casados, a Luciana esqueceu de dizer, né? Há 15 anos, na graça de Deus, e sou ministro extraordinário da comunhão eucarística, e junto com a Luciana, dentro da nossa comunidade, a gente logo de início fomos chamados a trabalhar justamente com casais. Saímos dos grupos de jovens e logo no início do nosso novo tempo de casados, né, fomos chamados já a missão de trabalhar justamente com casais, né? Às vezes um casal novinho já trabalhando com casais mais maduros, e o método Billings, planejamento familiar, abertura à vida, isso aí com certeza fez toda a diferença nessa nossa caminhada até agora, né? Nós conhecemos o método no nosso noivado. Então, quando a gente foi pedir a bênção para o padre, para o nosso noivado, na época, em 2005, o padre Paulo Martins, que estava na época, né, na nossa paróquia, ele nos fez um questionamento. Ele nos perguntou se nós já tínhamos feito o nosso planejamento familiar. E a gente planeja tudo na vida, né? A gente planeja casar, nós estávamos planejando o casamento, ali a compra da casa, né? Organizando a cerimônia do casamento, mas nunca tínhamos parado para pensar o que seria o planejamento familiar. Foi aí que ele nos apresentou o método Billings, a irmã Lucimar. Nós vivíamos a castidade no namoro, e foi então que nós procuramos, né, o Semplafan em Londrina, a pessoa da irmã Lucimar, para conhecer o método, né, e para aplicar ali no nosso casamento. Então, desde o início nós nos apaixonamos pelo método, porque nós vimos o quão perfeito que Deus nos criou, né, a fisiologia do homem, da mulher. A irmã, ela descreve muito bem sobre isso, né, como que Deus fez tudo orquestrado perfeitamente, e através dali de todo o ensinamento dela, antes do casamento, nós íamos juntos, conhecíamos, mas eu me observava, e a partir do momento que nós nos casamos, nós já iniciamos com o método método Billings, né, do planejamento familiar. Que lindo, né, Luciana? A Luciana falando, né, de como que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Esse método, gente, ele realmente, ele dá para nós, né, mulheres, e para os casais, né, uma liberdade, né, Luciana, tão grande. E eu me recordo, por exemplo, que eu conheci o método na escola, vocês acreditam, né? Eu conheci o método ainda adolescente. Eu estudava no Colégio Mãe de Deus, em Londrina, e lá a irmã Lucimar, uma vez, entrou na sala e ela nos explicou o método, e ela foi várias aulas, né, durante várias semanas, nos ensinando o método. E eu me recordo que naquele momento, como que muitas de nós, assim, né, adolescentes na época, tinha umas que já tinham menstruado, outras ainda nem tinham menstruado ainda, mas como nós começamos a entender essa perfeição mesmo, né, de como que Deus faz tudo perfeito, e como que nós não precisamos, né, de nada, né, nada assim que não é natural, né, coisas artificiais, para nos conhecermos, né, para conhecer o nosso corpo, para ter autonomia sobre o nosso corpo, né. Então eu falo assim que esse método, ele realmente mudou a minha vida, né, porque ele me deu muita liberdade. E
eu gostaria de saber de vocês também, né, o porquê que vocês ainda, né, vocês já têm, né, 15 anos de casado, muitas coisas aconteceram, e por que vocês optam pelo método, né? Vocês são instrutores também do método, né? A Luciana é doula, é instrutora lá em Rolândia, ajuda outras famílias. E por que vocês acreditam nesse método, né? O que leva vocês ainda utilizarem esse método? Por que vocês divulgam esse método para outras pessoas? Vocês poderiam comentar sobre isso? É a questão do conhecimento, né? Então, a partir daquele momento em que a gente se decidiu por conhecê-lo, se aperfeiçoar naquilo, né? E todo aquele aprendizado, o descobrimento e a liberdade, como você tem dito muito, né? Da Luciana não precisar tomar nenhum método contraceptivo, né, alguma pílula artificial no seu organismo, isso nos encantou e ainda nos chama atenção, porque ela não precisa tomar nada disso. Então, para mim, como homem, eu cuido dela também. E falo assim, não, você não precisa tomar isso, né? E esses 15 anos realmente é um amadurecimento. Então, a gente nunca aprende tudo, a gente amadurece, a gente cresce, né? E ele já proporcionou tantas situações alegres para nós, assim, diferentes que a gente passou, né? A questão da espera do resultado, tá grávida, não, né? A Luciana, até na nossa pré-conversa, ela disse como que aconteceu com a Manu, a nossa primeira filha, né? Que aconteceu do nosso casamento ao nascimento dela, foram 2 anos e 9 meses, então quer dizer o seguinte, que por 2 anos, nós praticando o método, ele funcionou 100%. E a partir da decisão de tê-la, na graça de Deus, ela veio. Então, na semana que era para vir essa confirmação, eu ainda trabalhava viajando, e nessa viagem, já na minha cabeça, eu já estava contando, olha, se eu chegar de viagem no sábado, a Luciana ainda não menstruou, é quase certo que ela está grávida, nossa primeira filha, primeiro filho, né? Então, uma grande alegria. E ela em casa também matutando. Ai, meu Deus, tá ele quase chegando. E ela fez o exame, né? E ela queria me preparar uma surpresa e eu também já aguardando, não via a hora de chegar em casa. Falei, nossa, será que aconteceu? E realmente, né, ela me deu essa grande surpresa, mas o bonito é que eu também já conhecia, já estava esperando isso. E isso, em cada gestação dela, a gente tem uma história, né? O Miguel, o segundo filho também, né? Aí entra a questão da liberdade, porque o método ele nos dá a possibilidade de espaçar, mas ele nunca é uma proibição, não é um contraceptivo católico, né? Não é uma proibição de ter filho. Então o Miguel foi assim, a liberdade de tê-lo, né? Então a gente sabe exatamente o dia que foi, a situação que foi, a gente sabia disso, né? Aconteceu mesmo, assim, seja o que Deus quiser, bem isso, né? E foi, né? Até a certeza de que seria um menino. Então a Ana Luísa, por último agora a Maria Lúcia, né? Eu já tinha percebido que a Luciana estava com um pouquinho de diferença nos dias, né, da menstruação. Eu já estava em alerta, só que eu estava desempregado nesta vez, né? E ela com receio de me dizer, e no dia que ela se decidiu, eu falei, Lu, eu já desconfiava, né? A gente já sabe, então, esse conhecimento que a gente tem um do outro, né? O homem também conhecia o corpo da mulher, né? As limitações, mas principalmente, acho que as alegrias que dessa liberdade, né? E assim, a gente fala de planejamento natural, né? Do planejamento que a gente faz, um plano, ele nunca é fechado, né?
a gente sempre vai pegando outras rotas. Então, é importante também a gente, no nosso planejamento familiar, nós tínhamos comentado que nós teríamos 3 filhos, né? A gente já, antes de casar, a gente chegou num comum acordo, nós vamos ter 3 filhos. E depois, a gente, assim, se viu que Deus nos pedia mais, né? Deus nos pedia algo a mais. Então, na gestação também do Miguel, a gente, Deus nos deu uma palavra, né, em Isaías 54, porque desde a gestação da Emanuele, como eu já vivia o método e via a beleza do método, eu quis que ela viesse de uma forma natural, num parto natural, porque eu vi a extensão também disso, né, desse amor de Deus, ali na chegada de um filho. E não foi possível eu ter, né, um parto normal da Emanuele. Isso me deixou bem chateada. Só que eu falava que os próximos eu queria que fosse parto normal. E quando eu estava grávida do Miguel, Deus falou que eu teria um parto normal, que ele diz lá em Isaías 54, ele fala: porque choras, ó estéril, tu que não sentistes as dores do parto, né? Alarga sua tenda, porque numerosos serão, né, os seus filhos, alarga para a direita e para a esquerda. E nesse dia eu vi que Deus não só confirmava que eu teria o parto natural, mas que a gente também que ele estava nos chamando para ser uma família numerosa. Né? Então até eu falei para o Ricardo, Deus está falando ali que é para a gente alargar as nossas tendas, tanto para a direita como para a esquerda. Então eu discerni que seria meninos e meninas, né? Então, tanto que a gente tem hoje 3 meninas e 2 meninos, e veio intercalado, não foi nada, foi pelos planos mesmo assim de Deus. E a partir daí, quando chegou a Ana Luísa, a terceira, a gente falou, os nossos planos eram 3, mas Deus nos prometeu que a gente seria uma família numerosa, né? Então, a gente mudou ali os nossos planos. Mas por que também a gente vê que o método é importante nesse sentido também para o casal? Cada família tem a sua realidade, a gente fala isso no nosso curso de noivos, né? Não é porque a gente tem 5 que cada um vai planejar a sua família e vai ver os seus motivos ali, né, para espaçar ou não uma gravidez, quando deseja ter uma gravidez. Só que assim, a gente, dentro desse tempo, né, como instrutores, como você falou, a gente viu vários casos de várias famílias que se acabaram por não ter esse planejamento também, por não pensar, não entrar num casamento conhecendo e vendo o que o casal queria ou não, né? Um exemplo que a gente pode dar, vamos supor, uma recém-senhora, ela tinha um filho e ela queria ter outro, e o marido já não queria mais. E aí ela falava assim, Lu, eu quero aprender o método, porque assim, eu estou orando por ele, para quando ele se abrir novamente, para a gente ter uma segunda criança, o método, o contraceptivo não está no meu corpo, né? Ou eu já me conhecer e poder engravidar mais rapidamente, porque mulher, ela tem um tempo ali de fertilidade, né? Então, ela queria aprender a abandonar o anticoncepcional, ela queria mudar para o método natural, espaçar, porque ela falou assim, eu também não acho justo eu engravidar sem ele querer. Né, nós dois, então, eu quero o método natural, eu vou orar, né? E aí, quando Deus nos abençoar, eu vou conhecer o método, eu vou saber os dias que eu vou estar fértil para conseguir essa gravidez. Por um outro lado, são casais que se casaram, e aí depois, dentro do casamento, um dos cônjuges viu que a pessoa falou que não queria ter filhos, que não ia querer ter filhos, não seria nenhum, nem 2, a pessoa não queria ter filho, então, tanto que agora o casamento, eles se separaram e conseguiu a nulidade. Então, o quanto é importante também a questão do planejamento familiar, de se conhecer, né, e se doar ali em amor. Então, isso também é muito que o método nos traz essa importância também, né. Gente, a Luciana e o Ricardo foram falando, ia vir na minha mente tantas coisas bonitas, né, que o método
ele proporciona para nós, não é à toa, né, que esse método é chamado método do amor. Porque olha que coisa linda, né? É um casal que vive o matrimônio nos seus, né, nos seus princípios, né, básicos, né, que é unitivo, o ato conjugal, né, que é unitivo, procriação, né, que se dedicam. Eu achava tão bonito o Ricardo falar assim, olha, é um ato de amor que eu tenho com a minha esposa, eu cuido dela, eu cuido da minha família, e não permito que ela envenene, né, o seu corpo com tantos remédios artificiais, né, que a gente sabe que são terríveis para o corpo da mulher. Outra coisa muito bonita que ele falava é que o casal que usa o método Billings não dá nem para fazer surpresa, né? Não dá nem para fazer surpresa, porque o casal conhece, né? O método Billings, ele é um método que não é a responsabilidade da mulher, não. É o casal que pensa junto, que ora junto, que faz as anotações juntos, né? E que juntos decidem, olha, vamos ter uma nova gravidez, não vamos, né? E eles falavam, eu lembrava muito da Humanae Vitae, né, a encíclica Humanae Vitae, que inclusive é uma encíclica muito linda para você que está querendo estudar mais sobre, né, a abertura à vida, sobre o matrimônio, a beleza do matrimônio. E lá eles falavam muito lá nessa encíclica fala de paternidade e maternidade responsável, né? E quando o Ricardo falava, olha, a gente estava grávido e eu estava desempregado, né? Mas olha como é, né, a confiança em Deus, né? A confiança que Deus, gente, Ele não coloca no coração da gente. A Santa Teresinha falava isso, né? Que Deus, Ele não coloca no nosso coração sonhos irrealizáveis. Se Deus fala para este casal, né, alargar as tendas, né, se abrir para a vida, é porque Deus, com certeza, já planejou tudo, né? E cabe a nós, né, confiar em Deus e, de acordo com a nossa realidade, fazer aquilo que está nos planos de Deus, né? Então isso é muito lindo, eu estou assim, emocionada aqui, ouvindo vocês, né? E como a gente ouve tantos outros testemunhos de casais que utilizam o método Billings. E falando em testemunhos, né? Tem um outro casal, o casal Amanda e Adriano, que estariam aqui conosco também, né, para partilhar sobre a experiência deles com o método Billings. Só que, infelizmente, eles tiveram uma situação de saúde na família, não puderam estar aqui conosco, mas eles fizeram questão de enviar um vídeo para nós, contando o testemunho deles, né, com o método Billings. Então, agora eu queria pedir para o Sidney colocar para nós esse vídeo, tá? E depois a gente volta conversando aqui com a Luciane e com o Ricardo. Olá, me chamo Adriano, a minha esposa Amanda, as minhas filhas Emanuela, Laura e meu filho Lorenzo. Vou contar um pouquinho sobre a nossa vida. Eu e a Amanda, nós moramos juntos desde 2012. Antes disso, eu participava da igreja, era catequista, participava do grupo de jovens, mas estava afastado já há algum tempo. Eu e a Amanda começamos a morar juntos em 2012. Em 2014 nasceu a Emanuela. A Amanda sempre era de família protestante, né? Então a Amanda não tinha nem sido batizada, não conhecia a igreja católica. Mas em 2016, quando a Emanuela tinha 2 anos, nós decidimos voltar para a igreja, voltar a participar da igreja, batizamos a Emanuela, a Amanda começou a participar, começou a fazer a catequese para adultos, recebeu o batismo, a primeira comunhão, fez a crisma, né, Amanda? Em 2018, nós recebemos o sacramento do matrimônio, quando nós já tínhamos a nossa segunda menina, a Laura. A Laura
a gestação da Laura foi um pouco complicada, né, Amanda? Sim. Foi uma gravidez que eu descobri com 6 meses já de gestação, por conta dos anticoncepcionais que eu tomava, então os exames que eu fiz não constava, né, que eu estava grávida. Então, quando eu descobri, eu já estava com 6 meses de gestação e em seguida veio o diagnóstico de que ela tinha espinha bífida, que ela poderia que quando ela nascesse, ela poderia não andar, poderia ter problemas neurológicos, mas até o término da gestação, foi feito várias ultrações e daí foi mudando os diagnósticos, né, amor? Sim, na verdade nas últimas gestações que fez, né, o médico já falou que estava fechando, que ia ficar tudo bem, que provavelmente ela nasceria saudável e graças a Deus ela nasceu saudável, sem problema nenhum. Perfeita. Ela foi batizada um dia depois do nosso casamento, né? Nós nos casamos no dia 19 de maio, né, de 2018 e a Laura foi batizada no dia 20 de maio, com 2 meses de vida, né? E a partir desse momento, até para seguir mais aquilo que a igreja nos ensinava, aquilo que a igreja mostrava, a gente decidiu procurar um método mais natural, algo melhor. Até porque a médica da Amanda, né, tinha assustado a Amanda, de certa forma, assim, falando que talvez ela teria que tirar o útero por causa dos problemas de saúde dela, que ela não podia mais ter mais filhos, porque tinha passado por 2 cesáreas e 2 gestações complicadas, né, da Emanuela e da Laura. E a Amanda acabou tomando o anticoncepcional, né, por injeção, né, Amanda? Depo-Provera, que foi, né, acaba com os hormônios de toda mulher. Então foi quando descobrimos, né, o método natural, através de lives de um padre, e daí eu fui me aprofundar mais no assunto. Foi onde eu encontrei a Sempaflan e vendo, né, sobre o assunto, eu encontrei a irmã Lucimar, que ela é ali de Londrina, né, que é perto aqui de onde nós moramos. Que era instrutora. Aí começamos a ter encontros com ela, né? No começo foi semanalmente, até nós se aprofundar mais no assunto, né? E foi a partir daí que nós começamos a utilizar o método Billings, o método natural. No início a gente sentia bastante medo, não tínhamos muita confiança, até por causa dos problemas da Amanda, né, de saúde, a gente tinha bastante medo mesmo, né, de uma gravidez ser complicada, tudo. Mas com o tempo a gente passou a ter mais confiança no método, a gente conhecendo melhor, né, conhecendo um ao outro também, nos entregando mais à vontade de Deus também, a gente começou a ter mais confiança e até amadurecemos, né, nesse sentido. Amadurecemos na fé, na nossa relação, como marido e mulher. E então resolvemos ser abertos à vida, né, aceitar tudo que Deus tem de bom para nós. Poder gerar é uma dádiva de Deus. E aí no ano passado, uma certa noite, né, ao deitarmos, decidimos que nós ia ter, né, o nosso 3º filho. Que para mim, quando veio, né, o positivo, foi a alegria nossa, né, saber que nós ia ter mais um filho. E depois que era um menino, nossa, foi uma realização para mim, né? Para nós, né, como casal. Já tínhamos nossas 2 meninas, agora íamos ter um menino, né? E assim... Essa é a prova, né? Na verdade,
o Lorenzo é uma prova de como o método é eficaz mesmo, né? No momento em que nós decidimos, não. Né? Não que nós decidimos que íamos ter o Lorenzo. Porque Deus planejou. o Lorenzo, antes de tudo, já estava planejado por Deus, né? Assim como a Emanuela e a Laura. Mas, no momento em que nós decidimos nos abrir para ter mais um filho, conversamos com Deus que a gente queria mais um, tivemos mais um bebê. Nós participamos aqui da comunidade Nossa Senhora das Graças, continuamos participando. Graças a Deus, nossas filhas, né, Somos todos batizados. nós participamos aqui. Nós todos participamos da paróquia. E tá dormindo, né, Manuela? Tá dormindo. E eu fico muito feliz porque o meu batizado, né? Todos os meus sacramentos das minhas filhas foi feito com o pároco Assir, né, amor? Que era o ex-pároco da nossa O paróquia. ex-pároco Nossa da Senhora nossa das Graças. paróquia. O nosso atual pároco é o padre Josias Romero, também um ótimo padre. Né? E o que eu tenho a dizer para todos aqueles que têm alguma dúvida em relação ao Billings É perfeito. A partir do momento que nós começamos a utilizar o método Billings, nós passamos a ter mais cumplicidade entre nós como casal. Nós sabemos que um depende do outro, né? E passamos a ter uma dependência maior de Deus, e também entendemos que nós somos colaboradores, cooperadores do projeto criador de Deus, né? Ser pai e mãe é colaborar com a criação de Deus. E o método Billings nos ajuda a entender um ao outro, a sermos cúmplices, né, Amanda? Todas as noites, antes da gente se deitar, a gente fazer as anotações ali, a gente conversar. Isso nos torna muito mais cúmplices um do outro a cada dia. Melhora muito o nosso relacionamento entre nós, entre marido e mulher, relacionamento com as nossas filhas, com o nosso filho. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. Quando alguém pergunta pra gente se algum dos nossos filhos foram planejados, o que nós temos a dizer para todos é que todos eles, antes de serem planejados por nós, Foi planejado por Deus. foram planejados por Deus. No coração do Pai eles já eram planejados e queridos por Deus. O método Billings, a cada dia que passa, né, nós nos tornamos mais confiantes no método, sabemos, podemos confiar sim. No momento agora nós pretendemos espaçar uma gravidez, mas continuamos abertos à vida. No futuro, se Deus quiser, podermos ter mais filhos, teremos também sem problemas. Mas é isso. A quem tem alguma dúvida, procure conhecer, porque vale a pena, vale muito a pena. Nos ajudou muito, né? É uma Com outra certeza. forma de vida. A gente, né, como mulher, a gente é saudável. É outra coisa, sabe? Você sente seu corpo leve. E é isso que nós temos para dizer para vocês. Que estamos abertos à vida sempre. E que Deus abençoe a todos. Que todos aqueles que têm dúvidas possam procurar conhecer, procurar o Semplafan, conhecer melhor o método Billings e Quem tem dificuldades, né? Quem tem dificuldades para engravidar, ajuda muito, né? O método Billings ajuda muito a você se conhecer, se né? conhecer A mulher melhor. se conhecer, é o marido também se conhecer. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau. Gente, que bênção, né? Então, esse casal, Amanda e Adriano. Muito obrigada, Amanda e Adriano, pela disponibilidade, por terem enviado, né, o testemunho para nós. Casal da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá de Biporã.
Então, para nós é uma alegria ver esse testemunho tão lindo dessa família. E eles foram falando, né, coisas tão maravilhosas para a gente pensar aqui, junto com a Luciana e o Ricardo. Eles falavam, né, das alegrias que o método proporcionou para a vida deles, né? Então, eles comentavam que a Amanda, né, por exemplo, ela não podia, né, tomar nenhum método contraceptivo, corria o risco até de perder o útero, e a partir pesquisando sobre métodos naturais, encontrou o método Billings, encontrou o Semplaflan Londrina, a irmã Lucimar, e aprendeu sobre o método Billings, e os dois, né, foram entendendo o plano de Deus para a vida deles, porque o método Billings, eles nos dá essa capacidade também, de que a nossa abertura à vida, ela se torna assim, tão realmente concreta com o método Billings, que os casais eles vão percebendo as graças que né, ter filhos. Eu vou até ler para vocês aqui um fragmento da Gauss Spes, né, que também é uma encíclica, que traz um texto muito lindo que diz o seguinte, ó: o matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Então, olha para vocês verem. Eles viram que eles tinham que estar aberto à vida, que a família deles era maior que os dois filhos que eles já tinham, e se abriram para um terceiro filho. E tudo isso só foi possível, né, porque Deus inspirou esse casal a procurar um método natural, porque os métodos artificiais, né, estavam atrapalhando, né, o corpo da Amanda, a fertilidade desse casal. Então, para vocês verem como o Billings, ele proporciona muitas bênçãos para a vida dos casais. E aí eu gostaria também de saber da Luciana e do Ricardo, né? Já foram tantas bênçãos que eles falaram para nós aqui, da abertura à vida, mas gostaria de saber de vocês, né? Quais são, assim, as alegrias que o método proporciona para a vida de vocês, os benefícios mesmo que esse método proporciona para vocês? Então, assim, a gente enquanto casal é aquilo que você falou, ele nos une mais, né? É um método unitivo. Então, é um planejamento assim em comum. O nosso corpo, assim, a gente consegue contemplar a beleza de Deus através dele, ver se está com algo errado, que precisa de um tratamento. Então, a gente consegue ver toda essa beleza através do método, contemplar, né, o nosso, dentro do nosso corpo, o que Deus faz, o que Deus deixou de bom. Então, assim, a gente só colhe bênçãos mesmo do método, né, tanto para a nossa família, quanto para a nossa saúde. E eu lembro você comentando também, né, que a irmã ensinou para vocês, enquanto colégio, a gente está com uma pré-adolescente em casa, né, a Manu, de 12 anos, e a irmã relatava, né, que ela também já ensinou para uma sobrinha dela, e a sobrinha dela já tinha reconhecido antes mesmo da monarca, né, a primeira menstruação, e a gente tentou também passar isso para a Emanuele, para ela também já ir se conhecendo, para ela aprendendo também, né, tudo que Deus faz no nosso corpo, como que Deus age também, né, através do nosso corpo. Então, a gente também mostra que isso vai passando para os filhos. Então, a gente, não só para meninas, mas a gente pode também estar instruindo os meninos. Então, é uma grande graça que a gente colhe, não só quanto casal, mas enquanto família. E, Luciano, você falava, né, também do problema que são também as cesáreas, né? Você pode comentar conosco sobre isso?
Então, como também a gente foi relatado, nós somos instrutores, né, na nossa cidade. Então, depois que a gente aprendeu, que a gente continuou com a irmã se conhecendo, a gente quis que outras pessoas também soubessem desse método. Aí, então, a gente, né, o nosso pároco na época, que era o padre Renato Bertin, ele, até um abraço para ele, porque ele foi um grande incentivador na nossa paróquia. Uma vez por mês nós buscávamos a irmã, né, a paróquia auxiliava a gente nessa busca para a irmã ia uma vez por mês para atender os casais da nossa comunidade, porque ainda há uma falta de instrutores, né, Amanda? E por mais ou menos uns 3 anos, nós fizemos um sábado por mês, a irmã ia até a nossa paróquia, e eu auxiliando ela ali, e a partir dali eu me tornei instrutora também. E nesse tempo a gente auxiliou também vários casais. E a gente vê também, como a gente estava relatando, que muitas vezes a gente fala assim, remédio, né? A mulher está tomando um remédio para evitar uma gravidez, mas não é um remédio, é um anticoncepcional, né? É ante ali a vida, e muitas vezes esse anticoncepcional, ele vem com uma grande carga hormonal ali para essa mulher, e isso reflete na saúde dela. Então, a gente lê a bula, a gente vê muito, muito mal que os contraceptivos faz. Mas ali, como instrutora, a gente tem o relato mesmo do que essas mulheres vivem. Então, relato de dores de cabeça, de princípio de trombose. E um dos casos que mais assim me chamou a atenção foi de um casal, né? Eles são recém-casados, tem pouco tempo, assim, 3 anos mais ou menos de casamento. E ela relata assim que quando eles começaram a namorar com 15 anos, eles começaram a ter relação sexual, ela começou a tomar anticoncepcional. E aí ela teve episódios de depressão, mas não relacionou que era o anticoncepcional. Aí eles conheceram na igreja, começaram a seguir a igreja, resolveram seguir a castidade. E ela parou com o anticoncepcional, ela melhorou. Quando ela foi casar, que daí eles queriam esperar um tempo, né, para depois terem filhos, ela voltou com o anticoncepcional. E aí ela voltou à depressão dela e foi visto que era pelo anticoncepcional. E a partir daí, para ela conseguir se abrir a vida ali para ter um filho, o primeiro filho, precisou mesmo da autorização do psiquiatra, do obstetra, para a partir dali ela se abrir ao primeiro filho. E depois disso, né, como a gente relatou, eu também, a partir disso, e da beleza do método, e a gente vê agora um grande crescimento nas famílias numerosas, em famílias numerosas, a gente vai se refletindo também a questão do parto natural. Então, hoje, o anticoncepcional é um controle de natalidade. E as famílias que querem estar abertas à vida, ser famílias numerosas, se ela também começa a passar por inúmeras cesáreas, também é um controle de natalidade, é um meio também de abortos de repetições, porque a cesárea ela é uma cirurgia de médio porte, ela deveria ser só pelo menos para 15% das mulheres. Então, um casal que pensa em ser família numerosa, se ela tem várias cesáreas, a partir da 3ª cesárea, uma 4ª cesárea o médico não quer acompanhar, porque é um risco maior, tanto para ela quanto para o bebê. Então, acaba sendo um controle de natalidade. Então, o que Deus nos chamou lá no começo do nosso noivado, né, de ser aberto à vida, de usar, né, o método Billing, de ter um planejamento natural, o porquê de eu querer ter o parto natural, que eu não entendia, porque que, né, enquanto todo mundo falando em cesárea, eu queria ali o parto natural. Deus foi nos mostrando que, para que a gente fosse família numerosa também, só é possível porque depois da Emanuele eu tive todos partos naturais. E eu, através disso, eu me tornei doula.
Então, eu auxilio muitas mulheres da paróquia, muitas mulheres dentro da igreja, que querem viver o parto natural, que querem ter famílias numerosas, para que elas também vejam, né, através do Billings, do corpo dela, do que Deus fez, que ele também pode agir ali no parto natural. Tanto assim que agora nossa última filha, nós tivemos o parto em casa. Ter um parto domiciliar não é algo irresponsável, então a gente teve assim um backup com o nosso médico, o nosso obstetra, e ali nos auxiliando, teve 2 enfermeiras obstetras que são também o recomendado para ter um parto domiciliar. Que lindo, né, gente? Quantas bênçãos, né? Que lindo, que tarde linda é essa, né? Gente, infelizmente, né, a gente tem que acabar, já está acabando. E eu gostaria de responder aqui a pergunta, né? Enviaram aqui para nós a Regiane Lima. Ela enviou uma pergunta, ela falou: eu sou de Londrina, como eu faço para conhecer alguma instrutora? Né? Então, o método, ele é um método que não, a pessoa, a única exigência, né, que o método tem é que ele seja acompanhado por uma instrutora qualificada, né? Então, não se recomenda que você faça o método sozinho, procure na internet, não. O recomendado é que você procure, sim, como a Regiane, né, está falando aqui, uma instrutora. Então, aqui em Londrina, nós temos o Semplaflan, que hoje ele está localizado ali, né, nos jardins ali do santuário, tá? No santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Xanxe, está ali na Rua Goiás, né, no Colégio Mãe de Deus, e você tem que agendar, né, o contato, ali, agendar um horário, tá, com a irmã, que é a coordenadora, e o telefone de lá, né, se você quiser anotar, é 99998-1810. Então, por meio desse telefone, né, você pode ligar ou mandar um WhatsApp, ver um horário, né, e ir lá, né, juntamente com o seu esposo, ou então se você, né, é solteira e procura um método para ter o entendimento da sua saúde, do conhecimento do seu corpo, porque a doutora Evelyn Billings, ela tem uma frase que ela fala assim, que toda mulher deveria conhecer esse método. E realmente, né, às vezes você também é adolescente, como o caso da filha da Manu, né, da Luciana e do Ricardo, você é adolescente, você é uma solteira, né, então você também pode conhecer o método para cuidado mesmo da sua saúde reprodutiva, né? Várias mulheres conseguem, inclusive, identificar doenças por meio do método. Então, tem várias mulheres, por exemplo, que começam a utilizar o método e percebem, por exemplo, que não ovula, percebe que o sangramento que ela tem não é menstruação, e a partir daí vai procurar um médico para tentar entender o que está acontecendo com o organismo dela. Tantos relatos assim de diagnósticos precoces mesmo, que o método, que por meio do método as mulheres conseguiram identificar. Por quê? Porque o método nos dá autoconhecimento, o método nos dá clareza sobre como funciona o nosso organismo, que infelizmente isso foi nos tirado, né, por meio das pílulas e de vários outros tratamentos invasivos que se utiliza hoje, né? Então, hoje em dia, a menina acabou de menstruar e já fala que a menina não tem menstruação regular, já quer dar anticoncepcional, enfim, né? O corpo está ainda se adaptando, o corpo está ainda aprendendo a ovular, está entendendo como é que funciona, e as pessoas já querem, né, encher o corpo das mulheres com essas drogas. Então, o método, ele nos dá toda essa liberdade. Então, se você ainda não conhece, quer conhecer, tá? Procure, então, o Semplaflan Londrina. E agora, eu gostaria que o casal Ricardo e Luciana deixasse uma mensagem final para todos que estão acompanhando a live,
aproveitar, deixasse uma mensagem final para nós, pode ser? A gente está falando muito de planejamento, né? Mas lembrando que estamos no início, então, da Semana da Vida, né? Lembrando também do dia do nascituro, que no próximo dia 8. Então, a gente, quando fala em liberdade, a gente fala em vida, a gente fala em vida na sua plenitude, em todos os momentos. Né, desde quando a gente fala planejar um filho, mas não é quando você sonha, tem o seu primeiro sonho do filho, né, a concepção, né, a gestação, o nascimento, no caso, né, de um parto natural, né, então a beleza de tudo isso poderia ser muito melhor vivida pelas famílias. Eu tive a bênção, né, de ter os meus de acompanhar o nascimento dos meus 2 meninos. A Luciana de cócoras, né, escorada nas minhas pernas. Só que a coroação mesmo foi a Maria Lúcia, né? Até a gente brincou que eu fui a parteira, porque fui eu que recebi a Maria Lúcia no mundo, né? Fui eu que recebi, eu que peguei ela, né? Ela ainda estava com a membrana, né? Então, isso é uma coisa que vai nos ensinando, vai nos preparando, vai nos humanizando. E é um pouco que está faltando. A gente vê isso muito nas famílias, porque muitos homens, eu conheço muitos homens que não querem mais ter filhos. Não, filho, não, pelo amor de Deus. E a mulher fala, eles comentam que as mulheres tocam no assunto de filhos e não querem mais. Esses dias eu falei com o Miguel, né, que olha, filho, às vezes o papai é meio pegajoso, porque eu chamo ele para sair, às vezes por causa de um videogame, e não quer. E eu falo, filho, eu conheço um homem que o filho dele pede para brincar com ele. E ele diz não. Ele não tem paciência. Então, a humanização tem que ter um novo aflorar, né, um desabrochar de novo nas famílias. Né? Então, quando a gente fala planejamento, não é um planejamento, mas assim, a volta dos sonhos em ser família, o desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, o desejo de seguir, assim... a gente gosta muito do fato também dos sonhos de Deus, né? Famílias numerosas, famílias que seguem a sua vontade, mas também dentro de uma racionalidade. A Luciana diz que ela é bibliotecária, então ela tem a profissão dela, uma profissão que ela orou muito, ela rezou, ela se esforçou, ela conquistou. Então, aí ela também, hoje ela é doula. Então, é uma coisa que requer tempo, requer esforço. Então, esse espaçamento entre os nossos filhos, né, também observa o corpo, a fisiologia do corpo dela. Eu lembro que nessa última gravidez ela já sentiu, nossa, já está um pouquinho cansada, né? Então, o próprio corpo também pede um tempinho maior. Então, isso deve ser observado. Então, não levar ao pé da letra o planejamento, que é um contraceptivo, não. Muito pelo contrário, o Billings nos ajuda a ser humanos, trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa fé, ter um maior diálogo, né? Então, eu acho que a maior mensagem que a gente poderia estar apresentando assim para as famílias, para todos, é que o Billings nos humaniza, né? O Papa Paulo VI, né, que escreveu essa encíclica, foi num momento muito difícil da igreja, onde estava o início do sexo desregrado, as grandes indústrias farmacêuticas, né? Toda uma pressão para que ele amenizasse, né? Liberasse, né? Esses métodos, né? E ele, nas suas orações, na sua intimidade com Deus, ele diz não, ele bate o martelo, a vida acima de tudo. Então, para nós, todos como casais, a vida acima de tudo, na sua plenitude, desde o seu sonho da gravidez, de ter um filho, da gravidez, da gestação, do nascimento e até o crescimento hoje com a Luciana ensinando o Billings, né, para nossas filhas, né? A igreja nos chama para ser uma igreja doméstica, né? Até o tema fala, santuário de vida. Então, gerar vida para Deus, né? Conduzir vida para Deus, é a paternidade e a maternidade responsável. O
Papa Francisco já foi até mal interpretado, que quando a gente fala de família numerosa, família generosa, ele fala que a gente não quer dizer que vai procriar que nem coelhos. O que sentido que seria isso? Que é só colocar filhos no mundo? Não. Nós, enquanto casais, nós sabemos da nossa responsabilidade, da maternidade e da paternidade responsável, né, de educar os nossos filhos para Deus, na fé da igreja, né, nos ensinamentos da igreja. E assim, e é aquilo mesmo que o Ricardo disse. Hoje está muito descartável, não só a vida no início, mas desde, né, até no final, né, em tudo. Hoje, muitas vezes, 50 anos, a gente estava vendo uma reportagem, as pessoas não estão conseguindo mais emprego porque já, né, se dizem ultrapassadas. Então, a gente, o Billings mostra também esse cuidado que a gente tem em olhar para a gente, parar um pouco da correria, né, e olhar para a gente enquanto casal, enquanto ser humano, enquanto família. Então, a gente só tem mesmo o que ganhar com o método, né? A gente só tem que ele mais nos oferece do que nos exclui, né? Do que nos limita, vamos dizer assim. Então, a gente só teve a ganhar com o método. A gente agradece mesmo a Deus a partir do momento que a gente conheceu esse método, né? Porque mudou a nossa história de vida, né? A gente viu que esses 15 anos de casamento veio por aquele dia, a gente lembra até hoje, na frente da casa do padre, da casa paroquial ali, a gente estava, acho que na missa, a gente correu atrás dele ali para pedir a bênção, né, marcar uma bênção para o noivado, e ele veio com esse questionamento que nos mudou e lapidou a nossa família, né? Que lindo, gente. Só tenho a agradecer, né, ao casal, Luciana, Ricardo, a família de vocês, né, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, o trabalho, né, que vocês também realizam como instrutores do método, né? Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Nós, sempre a Fã Londrina, a gente só tem a agradecer, né, a vida de vocês. A gente também agradece, né, essa live de hoje, a Pascom, aqui da paróquia Cristo Bom Pastor, que nos acolheu também, né? O Sidney, né, aceitou todas as minhas ideias doidas, né, Sidney? Muito obrigada, Sidney, né, por ter organizado tudo aí para nós, a toda a equipe, né, aqui da paróquia. Agradecer também a Pastoral Familiar, na pessoa da Gislaine e do Marcelo, que também estão aqui nos auxiliando, tá? E vou deixar os recadinhos aqui, né, gente? Como o Ricardo falou, nós estamos na Semana da Vida, tá? E essa nossa live, ela é uma atividade da Semana da Vida, mas não termina por aqui, tá? No dia 8, que é o dia do nascituro, nós teremos uma missa que vai ser presidida pelo Dom Jeremias, às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolândia, né? Lá na cidade aí de vocês. E essa missa também vai ser transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese. Então, se por acaso você não puder ir lá na paróquia, você pode acessar as redes sociais da Arquidiocese, que você também vai poder acompanhar essa missa do dia do nascituro. Um outro recado é que nós estamos fazendo um gesto concreto, né? Então, a Semana da Vida, ela nos provoca várias reflexões e também nos convida a lutarmos de maneira concreta pela vida. Então, nosso gesto concreto é a doação de sangue. Então, se você faz parte do grupo aí, né, que pode doar sangue, tá bom? Então, doe sangue. Os locais de coleta aqui em Londrina, no Hemocentro Regional, né, lá no HU, e também no IEL, né? Então, nós temos esses dois locais. O IEL fica lá na Souza Naves e o Hemocentro fica lá no HU, perto da região do aeroporto ali. Então, você organize aí na sua agenda, faça esse movimento de ir lá,
doar o sangue. Tem muitas pessoas que precisam, né? Foi relatado que agora na pandemia caiu bastante a doação de sangue. Então, por favor, né? Vamos fazer esse gesto concreto enquanto igreja, enquanto família, enquanto pastoral familiar. E eu finalizo essa live, tá, com uma mensagem da Humanevite, que o Ricardo comentou, do Paulo VI. E essa mensagem, para finalizar essa live, tá, é a seguinte: o matrimônio é uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade seu desígnio de amor, mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva. Os esposos tendem para uma comunhão dos seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo e pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores.